E aí, galera? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dragões e esse reino aí, e como eles entram na história. E aí, provavelmente a gente vai trazer uma conexão ali de volta, como se a história estivesse rodando, continuasse rodando assim, conforme vai, e para dar um sentido assim de o que aconteceu com cada um assim, tal. Não, sobre o Harry, né? Se ele iria voltar lá. Então é só no próximo filme assim, ou no próximo livro nosso, se der a sorte dele em alguma cena assim abrir o olho, daí a gente pode fazer essa conexão e pegar a história assim, alusoriamente. Então, é que a formiga picou o dedo aqui. Pô. Lúcio, frustrado por perder seu Goblin, resolveu voltar à dimensão das lembranças, em busca de outro Goblin. Iniciou uma busca incessante. Certo dia, andando pelos vales escuros, encontrou uma passagem que levava até um vilarejo sobre os túneis de lodo. Não acreditava no que via, escondido sobre o grande peso da montanha, ou seja, ele achou um túnel que descia por baixo da montanha. Um vilarejo cheio de goblins. O jovem bruxo não acreditava na sorte. Esperou, pensou e voltou para casa, bolando assim um plano para capturá-los. Sabia que se tivesse alguém que saberia como fazer, era Trinity. O jovem bruxo, por saber que Trinity talvez não o ajudaria, resolveu procurar em suas coisas, escondido. Para ver se conseguia encontrar algo. Entrou escondido em sua sala, vasculhou tudo, pois nada encontrou. Cansado, sentado ao lado do relógio, quando notou que do grande relógio tocava uma música. Fascinado a olhar, ele olha para um dos globos e quem ele vê no reflexo do espelho do relógio, ou seja, do globo. Justamente o grande vilarejo dos goblins. O menino não acreditava. Mas de novo, que tamanha sorte. Curioso, sentou-se a fim de observá-los. Logo pensou, vou trocar um desses ovos por um goblin. Ou melhor, vou capturar todos e vendê-los. Assim poderei comprar uma vassoura nova. Muito esperto, o jovem mago pensou, vou atraí-los até o portal e ao atravessar, vou prender todos. O jovem bruxo pegou sua vassoura, esperou até o anoitecer e foi até o castelo pegar um dos ovos, pois sabia que se conseguisse atraí-los e fazê-los atravessar o portal, ele poderia fechá-lo e prendê-los do outro lado. Depois era só capturá-los um a um.
O jovem mago, cego pela sua vontade, pegou o ovo, atravessou o portal, foi até o vilarejo e ficou observando, a fim de encontrar o momento certo para atraí-los. Quando todos estavam distraídos, lançou um feitiço para mudar o céu, escureceu, fazendo com que todas as criaturas saíssem. Era o maior caos. Dragões, cavalos, criaturas mágicas e gigantes, todos perdidos e procurando saber o que aconteceu. Lúcio, observando que os dragões haviam acordado, decidiu atraí-los e fazer com que levassem os goblins até o portal. Montou em sua vassoura, atraiu os dragões e os direcionou para o vilarejo. Era fogo para todo lado. Lúcio aproveitou a confusão, vestiu sua capa e como a força do vento, ele passou sobre os goblins, tirando o ovo e emitindo um enorme clarão. E os fizeram seguir. Com a confusão toda lá, eles atraíram um dragão supostamente ao lado oposto onde os goblins estavam. E aí, como é uma história, né, eles seguiram assustados, todos na mesma direção da luz. Era um plano infalível, voltando, era um plano infalível, pois naquela confusão, naquela confusão toda, o único caminho era a luz incessante do brilho confiante. Eu não lembro de ter feito essa conexão aqui. Incessante do brilho confiante que atravessaria e fecharia a passagem. Antes dos dragões passarem, Lúcio os atraiu, só que a confusão foi tanta e o susto foi tão grande por conta dos dragões, pois nunca havia visto, nunca tinha visto nem chegado tão perto de tamanha criatura, que ao passarem esqueceu de pronunciar. Rapidinho. Vi aqui onde estava o erro, que eu não coloquei no final as palavras. Então vou voltar um pouquinho aqui. Só que a confusão foi tanta lá na fuga para atrair os goblins. Só que a confusão foi tanta e o susto foi tão grande por conta dos dragões. O jovem bruxo também estava assustado, né? Então, vamos voltar de novo. Por conta dos dragões, pois nunca tinha visto nem chegado tão perto de tamanha criatura, que ao passar pelo portal esqueceu de pronunciar. Daí eu criei a palavra aqui, fecho neste momento. Daí era uma palavra alusória para poder fechar o portal. Só que daí o bruxo esqueceu, né? E o portal não fechou. E assim todas as todas as grandes criaturas atravessaram antes de conseguir fechar o portal. Assustado, não falou nada, pois sabia que aquelas criaturas iriam lhe trazer problemas. Foi para casa e lá ficou até que tudo se acalmasse. Daí agora a gente vai para Trinity aqui, sentada em frente ao relógio, percebeu que havia algo errado. Pois faltava algumas histórias, ou a gente pode trocar a história por globos, pois faltava alguns globos, ou histórias, daí fica
por conta aí de quem quiser. O grande relógio estava diferente. Foi quando, ao olhar, percebeu que, por algum motivo, Lúcio aparecia em uma das histórias. Logo descobriu o que havia acontecido. Então ela tava mexendo lá no relógio, ela viu que estava diferente, daí ela percebeu que estava faltando alguns globos, ou algumas histórias. E aí daí ela percebeu ao olhar lá que ela encontrou rastro da história ali que o Lúcio aprontou. Aí vamos voltar, né? Ela já tinha descoberto o que havia acontecido. Sem muito pensar, reuniu o conselho, que já havia notado a presença de novas criaturas que vagam por lá. Não temos tempo a perder, pois falamos com Lúcio. Depois falamos com Lúcio. Temos que prendê-los no portal novamente. Os grandes magos sabiam que era um perigoso, pois todos que enfrentaram esses seres nunca mais foram vistos. A fim de restaurar a ordem, o grande conselho reuniu os grandes líderes e levaram todos a julgamento por violarem a travessia. Foi uma grande caçada. Quase todas as criaturas foram julgadas e capturadas e mandadas de volta. Lúcio estava proibido de passar pelos portais, pois a confusão. Deixa eu voltar aqui. Pois a confusão foi tanta que seu nome estava estampado em todas as notícias. Todas as notícias no mundo da lembrança. Todos culpavam sua família e seus atos irresponsáveis. Como punição, Lúcio foi expulso das aulas e forçado a trabalhar para os orcs. Ele mesmo jurou vingar a injustiça cometida contra ele. Organizou as piores criaturas. Se juntou às piores criaturas de que encontrou. Juntou-se aos melhores bruxos das sombras e fundou o próprio conselho dele, a fim de julgar tudo e todos que um dia a vida havia o julgado. Se tornou um dos bruxos mais sombrios da época. Conjurou selos, magias e feitiços proibidos. Fez tudo o que tinha aprendido nas aulas, só que ao contrário, criando o maior conselho das sombras que já existiu. Todos sabiam que Lúcio não era mais confiável, e mesmo assim resolveram ajudá-lo. O ensinaram a dar aulas, conjurar magias, a fim do jovem bruxo esquecer o passado. Certo dia, no fim dos anos letivos, Lúcio havia preparado sua vingança. Magia do mundo do outro mundo, conjurou um feitiço de materialização que muito tempo havia sido proibido, trazendo de volta uma grande figura que assombraria até mesmo os maiores dragões e gigantes. Ninguém sabia o que estaria por vir. E aí então, a gente pode
voltar pro filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí pega a conexão de novo. E aí as histórias vão rodando aí. E vai que um dia se nós ouvir aí espalhar a história suficientemente, nós não ganhamos a oportunidade de unir esses livros lá. Isso é legal, hein? Ou eles podem também criar as histórias já baseadas nas nossas histórias, né? Queira ou não, é uma possibilidade. Mas quem gostou aí. Ah, esqueci, peraí. Eu fiz uma artezinha ali, tentando misturar um dragão, um fantasma, e aí eu fiz os detalhes. Não ficou tão bom, mas. Ó, aí de perto, na câmera ainda tá melhor, de perto dá pra ver